Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Que bom que estamos aqui, né, neste Evangelho, onde escolhemos iniciar a nossa semana de uma forma diferente. Todos os dias a gente acorda já atribulado com o horário, né, com as tarefas do dia, com o transporte. E de domingo não, de domingo é um dia diferente, a gente já acorda desacelerando. Então, que seja uma manhã para a gente cuidar da nossa energia, da nossa vibração. Quando a gente entra na Casa de Paz e Amor, a gente já sente esse abraço da espiritualidade. Porque é exatamente isso que eles fazem com a gente. Eles nos acolhem, eles nos auxiliam em todos os momentos. Então, vamos nessa energia gostosa iniciar o nosso Evangelho. Aqueles que vêm pela primeira vez na Casa de Paz e Amor, sejam bem-vindos. Temos sempre, em todos os Evangelhos, um plantonista. Então, caso queiram saber sobre tratamento, os horários, é só entrar, antes de entrar aqui no salão, ali à direita, tem o plantonista que passa todas as informações. Tá bem? Então, estamos sempre em campanha, como vocês sabem, para que a gente possa manter os trabalhos da casa, principalmente a parte assistencial. Então, aqueles que puderem, que quiserem contribuir com itens da cesta básica, que é fornecida todos os meses para as nossas assistidas, passa lá na livraria, tem os itens que estão faltando da lista, traz este item, traz ela completa, né, como quiser. Tem uma conta específica também, pode fazer a sua doação se você tiver essa condição, para nos ajudar aí a manter. Né? Para aqueles que não conhecem, além aqui do Paz e Amor, nós temos uma unidade em Guaianazes, que também tem lá cerca de 80 famílias assistidas, que recebem também mensalmente a cesta básica. Então, a gente sabe que a gente tem muito. Se a gente for ver a dor do outro, a necessidade do outro, a gente sabe que a gente ainda é muito privilegiado. Então, a gente sempre pode fazer um pouquinho pelo outro. Ok? Então, vamos aí ao nosso trabalho da manhã, onde cada trabalhador tem uma tarefa, mas a tarefa aqui é de todos nós, onde a gente vai ligando a energia de cada um, a doação de cada um, o amor de cada um, para que a gente possa ter este encontro aí. Então, a leitura da mensagem é a Paulinha, quem vai fazer hoje. Do Evangelho, a Vera, prece inicial com o João, vibrações com a Heleninha e a prece final com a Dona Marina. E hoje nós tivemos uma alteração no palestrante, que foi a Aline. A Aline fez a primeira palestra às 8 horas, mas não consegue fazer agora às 9, porque ela tem um compromisso aí na casa, com a evangelização. Então, o Francisco, que é da nossa equipe, substitui a Aline. Então, na programação, vocês vão ver, vão achar estranho aí, mas é o Francisco, que sempre prepara aí, não é a Aline, né? Sempre se prepara aí com tanto carinho. E ele vai falar hoje de Francisco Cândido Xavier. Um tema que todos nós adoramos ouvir, as histórias de Chico. E o Francisco, como ele é um contador de história, como eu digo para ele vai nos contar um pouquinho da história aí de Chico Xavier. Então, vamos todos vibrar intensamente. Bom dia a todos. Mensagem Justiça Divina de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Capítulo 20, Missões. Atende de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos.
na base de toda a sabedoria e de todo o amor. Que o mais alto privilégio é servir e servir. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado. Então chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, e um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Mas aquele que quiser ser o maior, este seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Bom dia a todos. Então, nesse momento grandioso, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo. Que essa luz divina envolva o nosso palestrante pelo aprendizado de hoje, que possamos levar para a nossa casa, o nosso dia a dia, esse grande conhecimento, para que possamos sermos melhores mais ainda. Que assim seja. Bem, muito bom dia a todos. Bem, é uma satisfação muito grande nós estamos aqui novamente e hoje, em especial, nós vamos falar sobre o maior médium que nós já tivemos no Brasil, Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo, que dista a cerca de 40 quilômetros de Belo Horizonte, no dia 12 de abril de 1910. Ele era filho de João Cândido Xavier e de Maria João de Deus. O seu nome de batismo, no entanto, era Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia do seu nascimento. Desde cedo, ele mudou o nome para o do paterno, Francisco Cândido Xavier. Entretanto, tal alteração somente seria formalmente oficializada em abril de 1966, depois que ele voltou da segunda viagem que fez aos Estados Unidos da América. Ele fica órfão de mãe em 1915, aos 5 anos de idade. Seu pai, na dificuldade de manter todos os filhos, eram 9 filhos que ele tinha, distribui 6 deles a parentes. Chico foi entregue aos cuidados de uma madrinha psicopata, que, além de não o amar, lhe infligia graves padecimentos físicos. 2 anos depois, em 1917, João Cândido se casa em segundas núpcias com Cidália Batista, que impõe uma condição. Ele deveria trazer todos os filhos para viver com eles. Assim, aos 7 anos de idade, Chico volta a ter o amor e o carinho maternos. Desse segundo consórcio de seu pai, Chico ainda teve mais 6 irmãos. Antes de prosseguirmos, nós julgamos oportuno ressaltar aqui uma importantíssima característica do trabalho do médium mineiro, que era a missão que Chico e seu mentor, Emmanuel, está aí uma figura do Emmanuel na tela,
ambos se comprometeram. Foi planejada com muita antecedência na espiritualidade superior. Bem antes do retorno do médium mineiro à carne, lá em 1910, como nós falamos. E essa volta do Chico à carne obedeceu a um programa de Ismael, que é o anjo tutelar do nosso Brasil, para a implantação da doutrina espírita em nosso país. Missão essa plena e cuidadosamente alicerçada nos conceitos doutrinários do codificador Allan Kardec. Bem, a dona Sueli Caldas Schubert, ela afirma que, à luz de todas as características de Chico Xavier e Emmanuel, dessa relação dos dois, é possível concluir que a missão mediúnica de ambos foi propiciar a iluminação espiritual da humanidade. O que significaria, no seu conjunto mais amplo e abrangente, uma notável abertura mental às criaturas, culminando com a série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, visando a irradiar em alto e bom som a vida após a morte física, ou seja, a descoberta do mundo espiritual como pátria de todos os seres humanos. Aqui vale uma observação. André Luiz foi levado até Chico Xavier por Emmanuel cerca de 2 anos antes que eles iniciassem, em 1943, a produção do livro Nosso Lar, que era a primeira obra dessa série que mencionamos, A Vida no Plano Espiritual, de modo que eles adquirissem uma sintonia que era necessária para o trabalho que eles iriam desenvolver. Então foram 2 anos de preparação para que eles entrassem em sintonia. Não foi que o Chico estava sentado psicografando, de repente chegou o André Luiz e começou a passar o livro. Não foi assim. A obra era grande demais e precisava realmente de uma preparação espiritual. A mesma dona Sueli Caldas Schubert, estudiosa e saudosa, ela afirma que Chico Xavier não é apenas o médium, o meio para a comunicação dos benfeitores espirituais, mas também o zeloso guardião desse tesouro espiritual, atento e vigilante em todos os instantes para que a obra não seja atingida. Ele não será somente um instrumento, mas parte integrante de um programa que a espiritualidade maior traçou, portanto, plenamente identificado com os objetivos a serem alcançados e pelos quais labora de comum acordo e em sintonia com os que, na esfera espiritual, também sejam partes dessa programação. O médium torna-se o representante dos espíritos benfeitores no plano terrestre. Tem na fotografia da dona Sueli Caldas Schubert, saudosa dona Sueli. O Chico possuía uma excepcional capacidade de transe mediúnico, de desdobramento e de psicografia, que lhe possibilitaram o desenvolvimento de gigantesco trabalho que foi realizado ao longo de mais de 70 anos de atividade mediúnica, cuja primeira obra, O Parnaso de Além Túmulo, vem à luz em 1932. Aí temos uma fotografia do Chico, bem diferente da imagem que estamos acostumados a dele ver, quando ele tinha cerca de 25 anos de idade. Ele era pequeno de estatura, ele tinha 1,60 m. Porém, ele se tornou a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, e ainda tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Segundo ainda a dona Sueli, em sua última obra, Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, para nós analisarmos melhor a produção mediúnica do médium mineiro, seria necessário nos atermos, inicialmente, aos 5 romances ditados por Emmanuel, e por ele psicografados, por apresentarem momentos sublimes, nos quais a espiritualidade e a mediunidade do Chico se mostra atuante e grandiosa, mas que somente pode ocorrer se o médium for capaz de entrar em sintonia com as altas esferas espirituais. Vamos recordar esses 5 livros? Tem um tempinho aqui para as pessoas irem pensando. O primeiro deles foi há 2000 anos, publicado em 1939. O segundo
50 anos depois, que veio à luz no ano seguinte, 1940. Depois veio Paulo Estevão, em 1941, seguido por Renúncia, em 42. E finalmente, Ave Cristo, em 1953. Aqui cabe destacar que essas obras nos trazem narrativas que transportam o leitor ao tempo em que elas foram vividas, como se estivesse acontecendo graças à magnífica pena literária do autor espiritual, o nobre benfeitor Emmanuel. Sobre a grandeza dessas 5 obras, o Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira entre 1975 e 1990, que foi o ano onde ele desencarnou, ele, em depoimento à dona Sueli Caldas Schubra, enquanto ela estava escrevendo um livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, que foi publicado em 1986, ele, ao se referir especificamente a esses 5 livros que estão na tela, ele os denominava de livros astros da espiritualidade superior. Essa expressão, livros astros, traduz uma grandiosa ideia, já que os astros têm luz própria. Eles brilham na imensidão sideral, sendo estrelas de variada grandeza, irradiando seu brilho por anos-luz afora. Esses 5 livros apresentam, de fato, elevado teor de espiritualidade e, sem dúvida, irradiam luz brilhando no cenário imenso da literatura universal. Quem ainda não teve oportunidade de ler, leia. Esses livros são livros fascinantes, fascinantes. Os 2 primeiros é interessante que sejam lidos na sequência. O terceiro, o quarto e o quinto, não há necessidade. Bem, e como é que foi a apresentação do Emmanuel ao Chico Xavier? Relata o próprio Chico que no ano de 1931, em Pedro Leopoldo, onde ele ainda estava psicografando aquele que seria o primeiro livro dele, o Parnaso de Além Túmulo, que nós já mencionamos, ele viu a seu lado, pela primeira vez, o bondoso Emmanuel. Ele se sentiu envolvido em suaves vibrações, podendo perceber que desse grande espírito irradiavam reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz luminosa. Diante de suas perguntas mentais, ou seja, do Chico para o Emmanuel, ele responde, para a grande surpresa do médium: descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Chico menciona que a resposta de Emmanuel foi para ele de imenso consolo, e que naquela época a partir daquela época, ele passou a sentir constantemente a presença do amigo espiritual, do amigo invisível, que passou a dirigir as suas atividades mediúnicas e que estava sempre ao lado dele, em todas as horas difíceis, ajudando-o a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. Foi também nesse encontro que o Emmanuel transmitiu a Chico as suas orientações principais, quando o Chico perguntou para ele se ele estava em condições de efetivamente fazer esse trabalho, ou seja, trabalhar na mediunidade de Jesus. Emmanuel respondeu que sim, desde que ele respeitasse 3 pontos. O primeiro ponto era que ele fosse disciplinado, que tivesse disciplina. O segundo ponto, também disciplina. E o terceiro ponto, ainda disciplina. E o Chico foi extremamente disciplinado. Ao longo dos mais de 70 anos que se seguiram, ele enfrentou tantas dificuldades e produziu uma obra gigantesca, gigantesca. Toda a obra do André Luiz, em especial a já mencionada série A Vida no Mundo Espiritual, estão aí com seus 13 volumes, veio à luz entre 1943 e 1968. Os 10 primeiros livros da série, ou seja, de Nosso Lar, em 1943, até a Evolução em 2 Mundos,
publicado em 1958, e já em parceria com o então estudante de medicina Valdo Vieira, eles foram psicografados durante o período em que o Chico era funcionário do Ministério da Agricultura, trabalhando na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, onde ele cumpria um rigoroso esquema de trabalho, dedicando-se à psicografia somente nos seus períodos de descanso. À noite, ele escrevia manuscrito e depois passava ali datilografando tudo. O Chico era datilógrafo, eram os trabalhos que ele fazia na Fazenda Modelo. Ele fazia isso à noite, de madrugada e nos finais de semana, que seriam os períodos de descanso dele. E tem gente que reclama de trabalho normal de segunda a sexta, né? Bem, particularmente, os 6 primeiros livros da série, ou seja, de Nosso Lar até Libertação, que foi publicado em 1949, eles foram recebidos no período em que o Chico comparecia aos cultos do Evangelho do Lar, no grupo doméstico Arthur Joviano, na série da Fazenda Modelo, que era realizado semanalmente pela família do zootecnista Rômulo Joviano, que era o patrão do Chico. Aí temos a fotografia do Chico com o Rômulo Joviano, sua esposa e sua filha. O Rômulo Joviano, ele era filho do Arthur Joviano. Mas quem era o Arthur Joviano para ter essa importância na palestra que nós estamos fazendo aqui sobre Chico Xavier? Arthur Joviano, no século II da nossa era, ele envergou as vestes carnais de Néio Lúcio, que era um dos personagens centrais da obra 50 anos depois. Nós vamos encontrar o Néio Lúcio ano que vem, no mês de abril. O livro do mês de abril será o livro Jesus no Lar, que foi psicografado pelo Chico e enviado por Néio Lúcio, que nos conta as origens da prática do Evangelho no lar, quando Jesus, em pessoa, assim o fazia na casa de Simão Pedro. Aguardem, em abril teremos Jesus no lar. Aliás, ano que vem vai ser um ano pródigo de Chico Xavier. Dos 12 livros do mês, teremos 7 livros psicografados pelo Chico. Não dei spoiler total não, viu, Elaine? É só um pedacinho. Eu não falei quais eram os 7 livros, só falei um. Tá? Bem, durante as sessões, tanto o Emmanuel quanto o Espírito de Arthur Joviano vinham dar notícias da obra espiritual que estava em andamento pela psicografia de Chico Xavier, opinando e deixando-nos a sua própria visão sobre os vários livros que estavam sendo escritos naquela época. Dentre eles, além dos 6 primeiros volumes da série, o que nós chamamos os 5 romances do Emmanuel e várias obras de Humberto de Campos ou do Irmão X. Entre 1927 e 1952, o Chico também frequentava o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ele mesmo fundou em 1927, quando tinha apenas 17 anos. Na tela, nós temos aí, à esquerda, uma foto do Chico, justamente com 17 anos de idade, quando ele fundou o primeiro Centro Espírita, né, que era o Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele trabalhou até 1959. Bem, em 1952, o Rômulo Joviano vai para o Rio de Janeiro e o Chico para de cumprir atividades nesse grupo doméstico, mas continua ainda nesse Centro Espírita o Luiz Gonzaga. E ele também, paralelamente, a partir daquela época, ele frequentava o Centro Espírita Meimei, que foi fundado na cidade também de Pedro Leopoldo, pelo viúvo da Meimei, que era me deu um branco aqui agora, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. A Meimei tinha desencarnado em 1946, então esse grupo foi criado logo depois e o Chico também frequentava. Né? Bom, depois, em 1959, o Chico já estava em Uberaba, ele funda o Comunhão Espírita Cristã, que ele frequenta até 1975, quando funda o Grupo Espírita da Prece, ou Casa da Prece, que frequenta até o seu desencarne. Arnaldo Rocha, me lembrei do nome da esposa do viúvo da Meimei. Em 17 de janeiro de 61, ele finalmente se aposenta por invalidez, após cerca de 28 anos de trabalho no Ministério da Agricultura. Não disse aqui, mas o Chico, durante todo o período da vida dele, também teve muitos problemas físicos de saúde, principalmente com os olhos dele. Os primeiros 42 anos de atividade mediúnica foram particularmente intensos. Esse período vai de 1927, quando aos 8 de julho, ele psicografa a sua primeira mensagem durante uma sessão espírita, e vai até 1969, quando ele publica o 100º livro,
o chamado Poetas Redivivos, que é uma coletânea de 117 poemas de espíritos diversos. Nesses primeiros 42 anos, é que surgem as grandes obras do Chico, muitas delas que podemos considerar como sendo complementares à codificação espírita. Aí na tela nós temos uma fotografia do Chico em 1956, na redação do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, enquanto ele psicografava uma mensagem. Alguns podem dizer, mas olha, ele só publicou 100 livros em 42 anos? E mais de 300 depois, só em 33 anos? Só que, como dissemos, nesse período de 42 anos, vieram à luz as grandes obras. Os 5 romances de Emmanuel, a série Vida no Mundo Espiritual, os antológicos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do Humberto de Campos, A Caminho da Luz, do Consolador, Crônicas de Além Túmulo, Recordações de Além Túmulo, Boa Nova, a série Caminho, Verdade e Vida, enfim, todos eles eram livros densos, repletos de ensinamentos e conhecimentos verdadeiramente excepcionais. Bem, e é interessante mencionar que o acordo inicial feito com Emmanuel, após ele ter apresentado e salientado que a disciplina seria o elemento indispensável, a boa tarefa mediúnica, seria de 30 livros para começar. Isso lá em 1931. Mas não foi assim. Em 1948, o acordo foi renovado de 30 para 60 livros. Em 1958, de 60 para 100. E quando ele chegou ao 100º livro, em 1968, que foi publicado só em 1969, o trabalho não parou. Nos 33 anos seguintes, que ainda passaria na Terra, ele publicaria mais de 300 livros, totalizando mais de 400 obras. E aqui é interessante mencionar que muitos falam 420, 450. O que ocorre é que, depois que o Chico desencarnou, foram publicadas muitas obras de coletâneas de livros e são também contabilizados nessa série. Mas a realidade é a seguinte, 400, 420, 450, gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Bem, o Chico relata, numa entrevista que ele próprio concedeu em 1988, que quando alcançaram o 100º livro, ele voltou a perguntar a Emmanuel sobre o fim desses compromissos de literatura. Tendo Emmanuel esclarecido para ele que ele não deveria pensar em agir e parar com tanta pressa. E informou que os mentores da vida superior, que os orientavam, expediram uma instrução que determinava que a atual encarnação do Chico fosse desapropriada. Vocês imaginam o que significa isso? O que é desapropriação? É você não tem mais posse da sua própria propriedade. Né? Ou seja, isso seria em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico, à disposição das entidades espirituais que pudessem colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto o seu corpo se mostrasse apto para aquelas atividades, enfatizando que ele não teria alternativa. A alternativa seria desencarnar. O Chico psicografou até 1999. Os 2 anos e meio, 3 anos da permanência dele na Terra, ele estava muito doente, muito debilitado, e não conseguia mais fazer o trabalho de psicografia. Em 1981, chegou do 100º livro, o Linha 200, ditado por Emmanuel após meio século de atividades ininterruptas, desde o recebimento do Parnaso, lá em 1931. O Chico vendeu mais de 30 milhões de exemplares dos seus mais de 400 livros e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. O Chico costumava dizer o seguinte: os livros não me pertencem. Eu não escrevi os livros. Eles, os espíritos, escreveram. E aqui é interessante nós notarmos que, normalmente, quando a gente vê um livro psicografado, o que as editoras fazem? Botam na capa, em letras grandes, o nome do médium. Podem observar isso. E o nome do espírito, que é o verdadeiro autor, parece que uma letrinha pequenininha. Eu sempre que apresento livros aqui, eu digo que o livro é de autoria do espírito tal, psicografado pelo médium, que não é que tenha menos importância, mas a obra é do espírito. E isso o próprio Chico dizia, né? E tinha bastante fundamento para falar isso, né? Melhor do que nenhum de nós. Bem, a par de todo o sofrimento pelo qual ele passou desde a infância, ele foi alvo de muitas críticas
perseguições, acusações, calúnias, difamações. Homem era extremamente simples e humilde, ele dedicou toda a sua vida com imenso sacrifício de natureza emocional e física. Ele nos deixou esse legado de centenas de livros e milhares de mensagens de conforto e acalanto para as almas sofredoras que os procuravam sempre. Grande parte desse trabalho foi realizado concomitantemente com o seu trabalho convencional, como dissemos, nas horas dedicadas ao que seria o descanso. Durante toda a vida, o Chico teve saúde frágil, mas mesmo assim, ele nunca deixou de trabalhar pela doutrina. Foi caluniado pela imprensa, acusado de impostor, charlatão, farsante. Experimentou abandono e descrédito, inclusive da sua própria família. Necessidade de toda ordem, tentações incontáveis lhe rondaram os passos, ameaçando a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo. Em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo havido uma mobilização de cerca de 2 milhões de pessoas que deram suas assinaturas em todo o Brasil. Valendo citar que em 1980 já havia mais de 2.000 instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais dos seus livros psicografados ou a campanhas beneficentes promovidas por ele. Naquele ano, o vencedor não foi o Chico, foi o gabinete do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. E em 2000, ele foi eleito o mineiro do século XX, seguido por Santos Dumont e Juscelino Kubitschek, em um concurso popular realizado pela Rede Globo de Minas, tendo vencido com mais de 700 mil votos. Chico desencarna em Uberaba, no dia 30 de junho de 2002. O Chico sempre dizia que ele queria desencarnar num dia que o Brasil estivesse feliz, para que passasse desapercebido o desencarne dele e as pessoas não ficassem tristes. Ele foi atendido. Naquele mesmo dia, 30 de junho de 2002, na cidade japonesa de Yokohama, o Brasil conquistava o pentacampeonato no Mundial de Futebol. Sempre que tenho a oportunidade de falar sobre o amado Chico Xavier, eu não posso deixar de finalizar a apresentação com um profundo agradecimento, manifestando-lhe a nossa imensa gratidão pelo gigantesco trabalho que ele desenvolveu sob orientação do seu venerável mentor, o nobre Emmanuel, dedicando toda a sua vida ao trabalho mediúnico, visando ao bem e ao progresso da humanidade, com incansável amor a todos nós que até hoje, usufruímos dessas bênçãos de luz. E, sem falar da especial gratidão que todos nós da família nucleana temos por ele, por ter sido o porta-voz da espiritualidade maior, o senhor João Antônio Cortese, nosso fundador, quando por volta de 1960, lá no grupo Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, o Chico lhe passou as orientações que serviram de base para a criação do núcleo espiritual, núcleo assistencial espírita, paz e amor em Jesus. Muito obrigado, querido Chico Xavier. Que Deus, seus bons espíritos, continue a te iluminar os caminhos, onde quer que esteja, em direção à luz. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Muito obrigada, senhor Francisco, por essa belíssima explanação que ele nos trouxe, todas essas informações que nos acrescentou muito e muito os nossos conhecimentos do nosso Chico Xavier, e vamos agora nos interligar intensamente com os nossos mentores espirituais, os nossos médicos de todas as especialidades que estão aqui conosco, cada um de nós que adentrou este salão já foi analisado e trouxeram as nossas fichas reencarnacionistas
as nossas fichas de anamnese para serem analisadas cada um de nós. E agora, através dos nossos médiuns que adredemente já estão preparados para o trabalho do passe, vamos agora iniciar, juntamente com eles e com a equipe médica, de todas as especialidades. E vamos assim mentalizando o nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando intensamente os nossos centros de forças, para que possamos receber as medicamentações necessárias junto ao nosso coronário, mentalizando intensamente o branco do algodoal, sendo bafejada em toda a nossa casa mental, juntamente com a equipe médica de neurologistas que estão aqui presentes, e vamos intensamente mentalizar esse branco. E vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, juntamente com a equipe de Dr. Tiono, Dr. Takeda, que cuidam do nosso campo visual. Vamos mentalizar intensamente esse amarelo dourado, fluindo intensamente sobre o nosso frontal. E vamos também para o nosso laríngeo, com os nossos médicos otorrinos laringologistas, que vão tratar intensamente da nossa parte respiratória, mentalizando o verde das matas, aspirando e respirando esse clorofila do verde das matas, para que haja uma asepsia intensa em toda a nossa parte das nossas narinas, das nossas gargantas, indo até os nossos pulmões, os nossos brônquios, os nossos alvéolos, sendo intensamente tratado, feito uma asepsia em toda a nossa parte respiratória. E vamos também para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, enquanto o Dr. Zerbini e toda a sua equipe realizam os eletrocardiogramas espirituais. Vamos mentalizando intensamente esse róseo, fluindo no nosso cardíaco, equilibrando as nossas emoções, e vamos vibrando esse róseo suavemente, indo para o nosso gástrico, com os nossos médicos gastroenterologistas, que vão cuidar da nossa parte digestiva, mentalizando o verde das matas novamente, para que haja um tratamento intenso em toda a nossa parte do nosso estômago, do nosso esôfago, e vamos vibrando intensamente nesse verde das matas, indo para o nosso esplênico, num vermelho pujante, todos os órgãos vinculados a esse centro de força, que são os nossos rins, baço, fígado e pâncreas, possa ser energizado intensamente em toda a nossa parte da circulação sanguínea, da nossa renovação celular, para que haja assim um tratamento intenso em todos esses órgãos que são ligados a esse centro de força do esplênico. Mentalizando o geniturinário, com a equipe de ginecologistas, urologistas, e vamos intensamente vibrando para esses órgãos, e vamos descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, com os nossos médicos ortopedistas, os nossos fisioterapeutas, massagistas, acupunturistas, que vão pontilhando toda a nossa coluna vertebral, e vamos atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no nosso coronário enquanto estivermos aqui presentes. Os mentores espirituais continuarão cuidando de cada um de nós. E agora vamos com outras equipes amoráveis, de índios, pretos velhos e caboclos, os nossos batedores da espiritualidade,
e vamos direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. E vamos lá mentalizar toda a nossa família reunida no Evangelho do Lar, para que a equipe espiritual possa processar toda uma limpeza fluídica e psíquica de cada ambientação, de cada familiar, retirando os miasmas negativos e repondo-as positivamente. Agradecendo intensamente a bênção do lar, da família, e vamos também agradecer a bênção do trabalho profissional. Todos nós vamos vibrar intensamente. E aquele que está sem emprego, ore e vibre intensamente para o seu currículo. E agora vamos com outras equipes amoráveis de jesuítas, os nossos batedores da espiritualidade, socorristas, e vamos mentalizar a nossa grande capital, a nossa grande cidade, mentalizando as nossas vias expressas, os nossos motoristas, motoqueiros, e vamos mentalizando também os hospitais da nossa grande capital, mentalizando os prontos-socorros, as UTIs, as CTIs, os laboratórios, mentalizando os pacientes, o corpo de enfermagem, o corpo médico, e vamos vibrando intensamente também para os nossos asilos, as nossas creches, os nosocômios, aos presidiários, mentalizando intensamente também para a área educacional, para que haja assim uma vibração coesa junto à área educacional com a Anália Franco, para que assim haja uma evolução em toda a parte educacional. Vamos mentalizando agora as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, mentalizando Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para que o anjo Ismael, que é o anjo tutelar do nosso país, possa continuar abençoando intensamente todos os estados, todas as cidades, mentalizando a nossa Brasília, mentalizando os estados, as cidades onde está havendo as queimadas, mentalizando os nossos brigadistas que estão na linha de frente, mentalizando intensamente Brasil, com as cores da bandeira nacional, fluindo intensamente, para que assim possamos harmonizar todo o campo vibratório do nosso Brasil. E vamos também para além fronteiras, mentalizando o nosso planeta Terra, tão bonito, tão azul, tão maravilhoso, mas que está passando por esta fase transicional, de transição planetária. Então vamos mentalizar Jesus segurando todos os países, todas as raças, todas as crenças e todos os mares, e que haja uma cessação de fogos onde há guerras, fomes e misérias, que haja compreensão entre os governantes daquela região e que os povos possam receber toda a nossa vibração fraterna junto àquelas regiões. E voltando aqui na casa de paz e amor, vamos direcionar os nossos pensamentos junto às urnas, de encarnados e desencarnados, que possamos vibrar com as equipes especializadas que ficam nas urnas, anotando cada nome que são contidos, e que possam levar o bálsamo de atendimento fraterno junto aos nomes. Mentalizando também as nossas casas co-irmãs, a Crepade e a Caspagem, para que todas as três casas unidos num só propósito de atendimento, de acolhimento, junto a encarnados e desencarnados que aqui aportam para receberem
todo o auxílio de amor, de necessidade, de fraternidade junto aos corações. E assim vamos agradecendo intensamente por esses momentos com essas equipes amoráveis, e vamos agora com outras equipes amoráveis que irão frutificar as nossas águas, vibrando intensamente com os nossos químicos, físicos e biólogos, os nossos homeopatas naturalistas, que estão aqui com toda uma aparelhagem especializada, que vão fluidificar as nossas águas. Cada um que trouxe o seu vasilhame possa mentalizar intensamente, nesse momento, toda essa aparelhagem que está colocada junto aos vasilhames, e também mentalizar os nossos filtros de água junto aos nossos lares, para que haja assim uma conexão magnética junto às águas, e onde quer que tenha uma nascente, um rio, que haja assim a medicamentação excelsa dos mentores espirituais, fluidificando intensamente as águas. E vamos assim agradecendo intensamente por este presente que recebemos na manhã de hoje, por esta explanação maravilhosa sobre o nosso Chico Xavier, que o nosso Francisco nos trouxe, que nos enriqueceu os nossos corações com tantas informações. Então vamos agradecer intensamente, vamos agradecer esses presentes que a espiritualidade nos proporciona, e levar assim esses hormônios espirituais junto aos nossos corações, esses hormônios que eles depositam em formas de fluidos, de serotonina, de ocitocina, endorfina e de dopamina, que vai envolvendo intensamente os nossos espíritos, para que possamos levar a felicidade, a alegria de Jesus nos nossos corações, esse reforço espiritual do Evangelho, essa magnetização de fluidos energéticos que são trazidas e captadas junto a cada um de vós, fornecendo a cada coração a força, a coragem, o ânimo, e que as tristezas possam ser dissipadas através desses hormônios que os mentores espirituais nos trouxeram a cada um de nós. Agradecemos intensamente e vamos acompanhar a nossa companheira Marina na prece de encerramento. Com a graça de Deus, muito obrigada. E assim, depois de todas essas bênçãos recebidas nesta manhã, nós queremos agradecer. Agradecer a toda essa espiritualidade que se fez presente, nos auxiliando em nome de Jesus, tratando das dores do nosso corpo e das dores da nossa alma. Agradecemos a todos eles. Agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo os seus ensinamentos para melhor colocarmos em prática. E agradecemos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o Senhor das nossas vidas. Agradecemos pela vida que Ele nos deu, pela encarnação que estamos tendo, por todas as oportunidades que são oferecidas a cada um de nós nesta encarnação. E nós te agradecemos, Pai amado, por todas as bênçãos que tem dispensado a cada um de nós. E ainda te rogamos, Senhor, que essas suas bênçãos, essa proteção e luz, continuem sendo derramadas sobre cada um de nós, para nos fortalecer
nos proteger e nos encaminhar sempre na direção do seu amor, do seu carinho e da sua paz. Que assim seja e graças a Deus. Vão em paz, bom domingo a todos. Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou, nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho.